Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Eu quero também, de forma muito respeitosa, dar meu bom dia para todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram aprovado. Por ordem de chegada, vamos dar início, então, ao relatório e voto dos projetos em poder de vossas excelências. Então, eu começo, senhoras e senhores, pelo projeto de lei que foi dado vista coletiva, o PL 029.3/2019. Pergunto a vossas excelências, mas antes eu quero fazer alguns comentários, até porque houve solicitação dos senhores deputados. O meu voto foi pela aprovação da matéria, vossa excelência tem conhecimento, acatando as duas emendas do eminente deputado José Milton Schaefer e rejeitando outras emendas conforme documento enviado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Isso tem sido uma prática deste deputado, por ser matéria extremamente complexa, sempre que há uma emenda, procurar se assessorar junto à Secretaria da Fazenda para que possamos acertar bem mais. Mas vossas excelências têm vistas do projeto de lei 0029, mas nós recebemos durante a semana solicitação do deputado Zé Milton, do deputado Milton Alves, quanto à questão da carne, do sindicarne. Levei a situação à Secretaria de Estado da Fazenda e foi feito o acordo nos seguintes termos. Alego, senhor secretário, que as grandes indústrias de carne já têm o crédito presumido, ou seja, se conceder mais um benefício, eles vão ter retorno de ICMS cada vez mais e o Estado vai ficar devendo cada vez mais. Mas ficou acordado que Sua Excelência, senhor secretário de Estado da Fazenda, vai nos procurar para fazer um projeto de lei ou um acordo com os pequenos e médios frigoríficos. Esse sim merece uma atenção maior do Poder Executivo. Então, foi acordado nesse sentido. Então, por isso que eu vou fazer a juntada do documento ao presente projeto de lei, mas sem examinar e colocar no meu relatório. Então, senhores deputados, permanece o meu relatório. Diz ainda o senhor secretário que os pequenos frigoríficos vão ser beneficiados no artigo 17 do anexo 2 do regulamento interno do ICMS, ou seja, é um projeto de lei para reinstituir o benefício, mas eles vão assinar um compromisso de produção, de qualidade, enfim, com o governo do Estado. Então, foi esse o acordo com o secretário de Estado da Fazenda. Mas abro a discussão e pergunto ao deputado Gerry como se manifesta em referente ao deputado, o PL 029, se faz devolução ou não. Devolução sem manifestação, senhor presidente. Como vai, Vossa Excelência, deputado Fernando? Devolução, presidente. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, também devolução, e eu acho que o voto e toda a negociação que foi feita, ela atende às necessidades do setor, e fico feliz aí pelo secretário, pela acatar as emendas que vão incluir o arroz integral na cesta básica e também a farinha de arroz. Nós já temos hoje a farinha de trigo, a de mandioca, que fazem parte da cesta básica. E a farinha de arroz é um subproduto, inclusive, tem que fazer parte da cesta básica, porque outros estados vizinhos já têm esse incentivo. E ela é utilizada muito aí pelos celíacos, né? E é um produto nosso, e vai permitir que o Parque Industrial e as cooperativas de Santa Catarina possam criar uma linha de produção nesse sentido e beneficiando direta e indiretamente também os produtores. Nós temos que aumentar aí o consumo per capita, e o arroz é um produto pela sua qualidade de vitaminas e fibra. O arroz integral, ele é muito rico nessa área e interessa para a sociedade e para os nutricionistas incentivar o seu consumo. Então, acho que
é bastante inteligente, tem que registrar o diálogo que houve desta comissão com a Secretaria da Fazenda na construção desse projeto. A preocupação aí com os pequenos frigoríficos também é bastante pertinente e grande, porque tem regiões que são esses pequenos frigoríficos que compram o produto dos agricultores, abatem e vendem, e eles têm uma diferença em termos de competitividade. O nível de incentivo da agroindústria grande do Estado é uma outra negociação, né? Eles são superavitário na fazenda em termos de incentivos e os pequenos não. E nós temos aqui essas pequenas agroindústrias, eu conheço aqui o Vale do Braço do Norte, por exemplo, né? É que eles perdem competitividade para as indústrias do Rio Grande do Sul, deputado Marco. E a abertura que o secretário Paulo Eli está dando de negociar, de inserir numa nova legislação, ela é válida e eu devolvo sem nenhuma manifestação e já declaro o meu voto favorável. Como se manifesta o deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Eu participei também dessa conversa junto com o deputado Marcos Vieira sobre a questão da carne, e aí o secretário me disse que ele vai mais longe ainda, trazendo o benefício para o início da cadeia produtiva, que é lá na produção da ave, do suíno, né, que isso é importante. A gente sabe como esse pessoal, principalmente nos períodos ruins que a gente tem na agroindústria, quando a exportação diminui, como nós tivemos agora recente, o quanto esse pessoal sofre. E os grandes frigoríficos, eles justamente têm um crédito grande do ICMS porque exportam muito, e na exportação você não tem o débito na cadeia e você tem o crédito presumido na entrada. Então essa é a diferença. Então para eles não vai fazer diferença. Agora para os pequenos frigoríficos e lá na produção do suíno, da ave, etc., lá sim nós vamos ver um benefício de estímulo ao produtor e também fazendo com que o produto chegue mais barato para o consumidor catarinense. Eu conversei agora com o deputado Marcos Vieira, estávamos conversando aqui, que me preocupou um pouco, e esse assunto não conseguimos conversar com o secretário, é a questão da farinha de trigo, é a matéria-prima do pão, né? O pão é o pão nosso de cada dia que tem que estar na mesa do cidadão catarinense e não tem justificativa, um incentivo da cesta básica se não tiver o pão. E lá no parágrafo único tem um item ali que nos chamou a atenção, que diz que não se aplica a redução do ICMS às indústrias. Agora tem que ver que tratamento vai ser dado isso, como é que as padarias estão enquadradas, né, se nós não vamos ter algum reflexo com esse parágrafo único do aumento efetivo do pão nosso de cada dia em função desse artigo. Então, tem um compromisso aqui de nós aprovarmos como está, para não retardarmos o andamento do projeto de lei, que é importante para Santa Catarina e tem prazo, e nós discutimos, então, agora com o secretário da Fazenda e tem a possibilidade de, se caso tiver dúvida, nós incluirmos no projeto de lei 81, né, que está aqui para nós votarmos ainda, não teremos condições de fazer isso. Como se faz sempre ajustado com a Fazenda, então acredito que é algo que essa comissão deve manter, né, porque o Estado é um só, e nós temos que fazer esse diálogo. Então, parabenizar também a sensibilidade do secretário Paulo Eli nesses debates todos, presidente Marcos, e até de público aqui fazer isso, né? Já fiz isso hoje de manhã. O Paulo Eli está de aniversário hoje, né? Então vamos dar os parabéns de verdade para ele hoje, que é o nosso secretário da Fazenda. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só para Então, deputado Milton Alves, tem que alguém da assessoria do deputado Paulo Eli pedir para ele ligar a televisão. Isso aí. Deputado Zé Milton. Só para colaborar com essa preocupação do deputado Milton, o que mantém hoje na questão do trigo e do pão, o projeto de lei é o mesmo que já existe na legislação anterior, lá no seu artigo 11, parágrafo 2º, o Estado está mantendo o atual. Então não vai haver, pela legislação atual, se ficar como está, não vai haver aumento, deputado Milton, com relação ao pão, porque os percentuais, todo o programa de incentivo, na atual lei, mantém o que já existia no regulamento do ICMS, lá no seu artigo 11º, tá, parágrafo 2º. Só para tirar essa preocupação que possa passar até para o nosso ouvinte, que amanhã pode alguma padaria aumentar o preço em função disso, não. A mesma legislação do ano passado continua valendo. Tem que diminuir o preço porque vai ser isentado do ICMS.
Senhores deputados, vamos continuar. Deputado Márcio, como se manifesta Vossa Excelência? Bom dia a todos, presidente, seu nome, a todos os deputados, deputada. Fazendo uma análise ali, decidi fazer uma emenda relacionada aos intolerantes ao glúten e à lactose e aos diabéticos também, esses produtos que são altíssimos, mas não para não procrastinar o projeto. Assim, no segundo momento, nós vamos trabalhar em relação a isso. Então, devolvo sem manifestação. Deputado Sargento Lima. Devolvo sem manifestação, embora, né, também quero deixar claro que em relação aos pequenos frigoríficos, né, mesmo com uma pesquisa, eu não consigo achar dados o suficiente assim que consigo indicar até onde que os pequenos frigoríficos abrangem dentro do estado todo ali no que isso pode ser. Não existe um dado de pesquisa que fale assim, olha, o consumo está balizado em cima disso aqui e pode-se tomar uma decisão, né? Em relação a frigorífico, não tem, pesquisei. Tá? Então, só com essa ressalva mesmo, falei assim, se é uma de relevante importância isso, né? Até porque eu tenho tentado achar ainda produtos que advêm dali, tirando o que seja ali de uma ou outra coisa que é manufaturada ali de suínos ali, do restante ali não se tem dados para poder dizer que isso pode ser objeto de pesquisa, isso aí, o quanto isso vai beneficiar se serem atingidos ali os pequenos frigoríficos, diferente dos grandes que a gente consegue ter um objeto de estudo na mão. Mas devolvo ali. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência, como se manifesta? Deputado Marcos Vieira, eu tenho um questionamento só em relação ao artigo 2º que o senhor emendou, colocando que limita as isenções até o dia 31 de dezembro de 2020. Só queria entender, na verdade, o motivo da data, né? Porque isso foi fruto de uma emenda do senhor. Sim, vamos lá. Após a sua fala, eu queria ouvir já a deputada Luciana Cabinati, e no encaminhamento para a votação eu faço toda essa explicação e esses comentários que é pertinente, quero tratar sobre isso. Perfeito. É muito importante. Então eu devolvo só fazendo também um coro com o deputado Sargento Lima, que infelizmente a gente decide a maior parte dessas emendas e isenções sem ter resultado, impacto, né? Isso aí não tem estudos profundos sobre isso, então só para fazer coro com o deputado Sargento Lima. Deputada Luciana Cabinati. Quero cumprimentar todos os deputados e o presidente, a todos que acompanham esta reunião. Primeiro que é muito importante nós fazermos esse debate na Comissão de Finanças e Tributação. E eu já participei em legislaturas anteriores, nós nunca conseguimos tratar de isenções, né, dos incentivos tributários com relação à cesta básica de alimentos, construção civil, diferentes setores do Estado. Porque isso sempre se dava via decreto, né, por parte do Executivo. Então, eu quero só destacar o avanço que é a gente poder estar discutindo isso e os diferentes olhares e os limites que tem, inclusive, nesta abordagem. Então, acho que é fundamental esse debate. Mas eu quero chamar a atenção que, dentro desta fala da pesquisa que o deputado Sargento Lima traz, é que também, muitas vezes, a gente precisa compreender que os frigoríficos maiores eles dispõem de uma estruturação maior até para levantamento de dados e busca de informações. Eu, que sou do Oeste, convivo muito com pequenos frigoríficos. E, olha, eles são heróicos para manter o frigorífico aberto. Heróicos. Vários já fecharam, inclusive, porque as exigências são as mesmas dos grandes, do ponto de vista dos laudos técnicos, das avaliações. A questão sanitária não entra em questão, mas eu também sou favorável, mas é diferente você ter uma exigência para um grande que tem um lucro maior, porque ele trabalha com exportação, e você ter um frigorífico pequeno que vende ali para o comércio regional, local. Então, eu acho que é fundamental esse debate, deputados, de como que a gente incentiva os pequenos frigoríficos, porque, afinal de contas, eles fazem um esforço enorme para ficar com as portas abertas. Eles têm qualidade. Se a gente comparar os produtos, eu consumo muito produtos desses frigoríficos, tem a mesma qualidade, ou mais até, que os grandes, né? E, no entanto, há uma discrepância do ponto de vista tributário. Então,
Eu quero só reafirmar que bom que hoje o governo enxerga isso, porque tratar com igualdade quem é diferente é ter também diferença no tratamento, para que haja igualdade na comercialização. Mas eu quero chamar a atenção de uma outra questão aqui. A gente está falando de cesta básica e vocês já se deram conta o quanto a nossa cesta básica é de carboidratos? E a gente fala do pão de cada dia. Mas hoje tem todo um debate mundial do quanto a gente tem que eliminar as farinhas para a saúde do ser humano. Nós não estamos nesse patamar ainda de discutir isso. Sim, eu sei do arroz. Eu estou dizendo no conjunto, né? No conjunto é a farinha de milho, a farinha de mandioca, a farinha de trigo. As farinhas consomem a maior parte dos produtos da cesta básica. Quiçá a gente chegue no momento de discutir na cesta básica alimentos mais saudáveis, mas eu acredito que nós estamos muito longe disso. Mas queria apenas fazer essa menção, porque ela entra numa contraposição, né? A gente vai para o médico diz: tira as farinhas. E nós estamos aqui incentivando tributariamente as farinhas, né? Talvez porque a gente tenha essa visão de que os pobres têm que comer farinha, né? Então, veja como é contraditório e, quem sabe, daqui 2 anos, deputado, a gente consiga cruzar esse debate com a Comissão de Saúde, né, para fazer um cardápio mais saudável, mas é apenas uma consideração. Eu não vou apresentar nenhuma emenda aqui, eu acato o relatório do nobre colega. Obrigada. Deputada Luciane Carminati, acho que Vossa Excelência não está entendendo o recado dos médicos. Quando eles tiram a farinha, tira do armário e põe na panela. Mas, senhores deputados, vamos fazer um pequeno relato do que aconteceu, e o momento que estamos chegando hoje é muito importante. Até porque Vossas Excelências não estavam aqui na legislatura passada, né? Estava o deputado Zé Milton, o deputado Nilton Alves, eu e a deputada Luciane Carminati. De há muito, a Assembleia Legislativa debatia a questão do incentivo fiscal em Santa Catarina, né? Folha Estadão de São Paulo, de quarta-feira de semana passada. Dória envia à Assembleia orçamento que prevê renúncia de 17,4 bilhões de reais, o que corresponde a 11% somente da arrecadação estimada para 2020. 11%. Santa Catarina, o ano passado, a LDO previu uma renúncia fiscal de quase 26% do orçamento, quase 6 bilhões de reais. Então, isso acendeu a luz vermelha neste parlamento. E, de comum acordo, nós inserimos uma emenda na LDO solicitando ao governo que fizesse um exame, um estudo sobre todos os incentivos fiscais concedidos em Santa Catarina, concedidos por lei ou não, por decreto ou não, convalidados ou não pelo CONFAS, enfim, todo o conjunto de benefício fiscal. E foi também dito ao governo que ele teria até o dia 7 de janeiro, que era 5 meses após a publicação da lei, para ele mandar um relatório completo para a Assembleia Legislativa acerca desse incentivo fiscal. Como não daria tempo, aliás, a Secretaria da Fazenda não cumpriu o prazo, não ia cumprir o prazo, ela se sentiu, então, na obrigação de editar 2 decretos, que foi o 1867 e o 1866, né? E aí causou todo aquele transtorno. E numa reunião com o presidente da Casa, eu e o deputado Milton Alves, demos a sugestão de como resolver, e esta comissão, aqui com apoio de todos, né, foi feito o projeto de lei, onde nós revogamos o parágrafo 2º e 3º do artigo 45 da LDO, tirando das costas do governo a responsabilidade de cumprir certos prazos, mas de comum acordo com o secretário de Estado da Fazenda, que veio aqui na Assembleia em várias oportunidades, ficou acordado de que ele teria a obrigação de cumprir
a decisão judicial do Tribunal de Justiça, declarando inconstitucional o artigo 99, que teria que cumprir os prazos da Lei Complementar Federal 160, de cumprir prazo, e também de cumprir o que a Assembleia havia determinado via LDO, que depois fez a revogação. Mas, de qualquer forma, se mantém isso na LOA, né? E, então, o secretário Paulo Eli, de comum acordo, ele está mandando para esta casa vários projetos de lei, que vai terminar agora com o dia 31 de maio, conforme acordado, para que possamos ter condições de votar até meados do mês de julho e dar essa condição do governo, então, cumprir com as suas obrigações. Mas o simples fato da Assembleia Legislativa colocar na LDO de que o governo teria que diminuir a concessão de incentivo fiscal e, por consequência, aumentar o caixa, né? Fico satisfeito que na LDO deste ano já há uma diminuição considerável do incentivo fiscal. E ainda mais, que nos deixa mais satisfeito, deputada Luciana Caminati, é que o secretário Paulo Eli me afirmou que este ano eles vão cumprir a meta de reduzir cerca de 400 milhões de reais. Ou seja, então o governador Moisés deixará de ter um desencaixe de 400 milhões de reais neste ano de 2019. Então nos deixa satisfeitos, acho que a Assembleia está cumprindo com o seu papel. Só que, e aí o questionamento do deputado Bruno, por nós, deputado Bruno, não temos, ao longo desses anos, examinado com profundidade as questões do incentivo fiscal, é claro que os primeiros a gente comete alguns erros, né? E o primeiro deles foi o 028, que tramitou aqui, e que nós aprovamos com pequenas modificações simples, mas não modificações consistentes para servir como uma jurisprudência para os projetos daqui para frente. Por exemplo, a LOA determina que nós temos que fazer a revisão, que é o artigo, parágrafo 3º, artigo 13 da LOA, se não me falha a memória, eu peço que eles me confirmem, determina que a Assembleia, o governo tem que fazer a revisão anual dos incentivos fiscais. E aí, realmente, hoje eu chego à conclusão de que talvez tenha sido um erro de solicitar ao governo a anualidade dessa revisão. E cria talvez uma instabilidade para as empresas, para os empresários, enfim. Pois bem, na reunião passada, quando eu apresentei o voto, eu esclareci que, de comum acordo com o secretário de Estado da Fazenda, ele concorda que seja feita essa revisão a cada 2 anos. Ou seja, cada legislatura, quem aqui estiver, os deputados, possam ter a oportunidade de, junto com o governo do Estado, examinar os incentivos fiscais a cada 2 anos. Então, a Assembleia examina, manda para o governo sanciona ou não, e aplica a continuidade ou a revogação, diminuição, um aumento, o que for, de incentivo fiscal. Então, a redação que está no artigo 2º, ela está de comum acordo com o secretário da Fazenda. Ele me fez uma ponderação, que eu até concordo, de que no que diz respeito à isenção de ICMS nos remédios, nos medicamentos e equipamentos cirúrgicos, que é o caso do anexo 1, né, seja aplicado enquanto durar o convênio. Porque se houver uma interrupção, e quem precisa de um medicamento de combate ao câncer, por exemplo, é ruim, há uma descontinuidade. Então, eu concordo, por isso que não foi mexido na redação do meu relatório, porque trata-se de medicamento. Mas, quanto aos outros itens, dá a condição de nós reexaminarmos junto com o governo a cada 2 anos. Por isso, do prazo de 31 de dezembro do ano que vem. E aí, eu conversando com o secretário Paulo Eli, também ele concordou e nós entramos num acordo de que na LDO nós vamos prever que ele tem o ano que vem, até o dia 15 de setembro, como ele tem a obrigatoriedade de mandar a LOA, 15 de setembro, ou 15 de agosto, ou 15 de outubro, para ver o tempo, ele tem a obrigatoriedade de mandar para esta casa todos os incentivos fiscais revisados por ele para validade no biênio 2021-2022. Então, isso será uma constante nesse parlamento, o exame desse incentivo fiscal. Então, por isso, deputado Bruno, esta é a redação. Outro ponto importante que eu solicitei ao secretário da Fazenda é de que, ao remeter para esta casa um projeto de lei que trata de incentivo fiscal
para convalidar convênio com o CONFAS, que seja anexado o convênio, para que os senhores deputados possam tomar conhecimento inteiro do teor do convênio e suas modificações. Da mesma forma, como virá para cá um projeto agora global, de todos os projetos, de todos os incentivos concedidos por lei. Como não houve tempo, e não vai haver tempo até o dia 31 de maio, para fazer essa revisão, ele perguntou se há possibilidade de mandar para cá um projeto de lei com todos eles juntos, para cumprir o prazo de 31 de maio com esta casa e ser aprovado até julho, para depois a Assembleia fixar um prazo para no segundo semestre, de forma individualizada, ele mandar para cá, para que nós possamos dar um prazo até 31 de dezembro do ano que vem. Então, este é a conversa que eu estive com ele durante essa semana. Foi uma conversa longa, levei os projetos, examinamos tudo, eu e ele, né? Ele achou bom, então ele pede essa compreensão, dizer assim, olha, Marcos, eu quero cumprir com você até o dia 31, mas o cumprimento até o dia 31, não vou dizer para vocês que eu examinei o incentivo, não, eu vou fazer só a restituição deles, e a Assembleia vai fixar um prazo até o dia 15 de setembro, para que eu possa ter, de junho até 15 de setembro, o exame e aí mandar de forma individual cada incentivo, como estou mandando agora. Então, essa é a situação para que a gente possa tocar. Então, o governo do Estado está cumprindo, isso é bom, mandando para esta casa está debatendo, e mais, o que nos deixa muito contente e muito satisfeito é que a economia vai ser de cerca de 400 milhões de reais este ano. Então, eu quero crer que nós estamos contribuindo muito com o governo do Estado. Deputado Milton Alves. Poderia completar, senhor presidente, essas conversas tributárias, às vezes, precisa do debate para ela ser compreendida por todos, né? A gente vê ali os dados do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, nesse período último, aí, trabalhou muito fortemente no sentido de repatriar investimentos que perdeu, dando incentivos muito agressivos. Por exemplo, o setor têxtil lá em São Paulo, o ICMS é 0. Aqui em Santa Catarina é 3% na saída. Lá é 0, continua 0. Né? Então, o valor deles no conjunto da receita é menor do que Santa Catarina, porque lá a economia é muito mais diversificada e muito maior do que aqui. E quando se fala em incentivo, nós não estamos falando só lá no ponto de consumo, deputada Luciana, como é o caso da cesta básica, que vai beneficiar o cidadão lá na mesa, né? Lá na casa dele. Mas sempre esses incentivos, eles são baseados no que acontece na chamada guerra fiscal, né? O caso específico é do arroz. Como é que nós íamos competir com o arroz do Rio Grande do Sul, que continuará pagando 7, se o nosso iria para 12 aqui, como tinha tirado da... Né? Então, lá na divisa do nosso sul do estado, os produtores de arroz, que lá é muito grande, uma cooperativa aqui, outra ali, né? 10 quilômetros de distância, com diferença de 5%. Quer dizer, nós íamos ser inundados e o nosso produtor é que ia pagar a conta porque o preço dele ia ser achatado ou não iria vender. Então, a guerra fiscal tem isso. E a ideia de se fazer a revisão, cada 2 anos, de todos os incentivos catarinenses é justamente para que o debate venha para a mesa. Porque isso ficava lá numa decisão de governo, né? E como ficou os itens da cesta básica, que 24 anos ninguém mexeu na cesta básica, e lá tinha produtos importados, lá tinha coisa que não diz respeito a uma necessidade de ser incentivada, né? Então, esse é o debate importante que nós devemos fazer, mas sempre com essa responsabilidade, com essa visão de que não se tratar simplesmente o benefício fiscal, única e exclusivamente como renúncia fiscal. É os dois olhares que nós temos que ter, a competitividade, né, e saber que Santa Catarina não está sozinha, e nos outros estados nós temos parte da economia incentivada. Então, o fato de nós fazermos isso, deputado Marcos, cada 2 anos, vai trazer o debate lógico para a mesa. E aquilo que, evidentemente, que não precisar continuar sendo incentivado em determinado momento, porque se equalizou as tarifas, as alíquotas tributárias, não tem por que se dar um incentivo, né, a não ser que for algo importantíssimo para o cidadão lá na ponta no consumo, como é o caso dos medicamentos.
né? Então, é nesse sentido que eu acho que os avanços que nós estamos tendo aqui, deputado Bruno, ele é fantástico nesse sentido. E esse prazo é importantíssimo para que... Não, a cesta básica, daqui 2 anos nós vamos chegar à conclusão que pode continuar como está. Ah, não, temos que incluir alguma coisa porque o novo momento exige e a competição interestadual nos obriga a isso. É o momento para se discutir. Então, seria essa a contribuição. Só para completar, senhores deputados, olhando aqui o artigo, para os senhores terem uma ideia, a cesta básica ela foi instituída pelo Convênio 128 de 1994. Somente 25 anos depois da instituição da cesta básica é que a Assembleia está tendo a oportunidade de ter esse debate. Então, por isso, da data limite. Senão, nós vamos levar outros 25 anos para fazer a revisão da cesta básica ou de qualquer outro incentivo fiscal. Então, por isso, deputado Bruno, né, de comum acordo com o secretário da Fazenda, a Assembleia tem a oportunidade de, a cada 2 anos, fazer junto com eles a revisão do incentivo fiscal. Eu só entendi, Sim. agradeço as explanações de ambos, na verdade, porque é sempre bom ouvi-los, ouvir a experiência que os senhores têm em relação a esses temas. Eu só espero que a gente possa, com o tempo, agora que fazemos essa análise, também continuar amadurecendo essa discussão, a ponto de talvez até trazer o Tribunal de Contas do Estado junto na discussão, para que a gente possa ter, como falou o Sérgio Lima, mais embasamento para cada um dos itens, a gente entender quais foram os impactos e os resultados de cada política de incentivo, porque senão, na verdade, não é uma discussão de verdade, né? Nós fazemos uma análise superficial. Eu espero, claro, essa é a primeira vez que a gente faz a análise, mas com o tempo a gente possa desenvolver nessa casa institucionalmente talvez uma parceria com o Tribunal de Contas ou com algum outro órgão que possa nos ajudar a medir os impactos e resultados de cada incentivo desse. Porque a gente fala de um incentivo e às vezes uma emenda significa 10, 20, 30 milhões de renúncia e a gente vai na nossa opinião pessoal, que é baseado na boa vontade de cada deputado, mas não é algo empírico, né? É observável só, mas não é algo que baseado com algum estudo. Então, que a gente possa, com o tempo, desenvolver esse tipo de ferramenta. Mais uma vez, agradeço a explicação. Senhores deputados, para avançar, ainda me ocorre aqui uma ideia. Acho que nós temos que continuar avançando. Quero aqui sugerir a Vossa Excelência, se houver concordância, eu converso com o secretário da Fazenda. De passado o dia 31 de maio, que é o prazo limite deles de remeter os projetos, de nós, na primeira quinzena do mês de junho, nós convidamos o secretário Paulo Eli para que ele possa vir aqui e fazer uma série fazer um relatório acerca dos incentivos fiscais do que está sendo concedido ou reduzido ou não em Santa Catarina. Então, se Vossas Excelências concordar, eu vou fazer a conversa com o secretário para ele vir aqui na forma de convidado para tratarmos deste assunto. Então, senhores deputados, Presidente, não havendo mais quem queira discutir, Presidente, deputado Fernando, com a palavra. Rapidamente, dando continuidade, falando ainda de cesta básica e pegando um gancho da deputada Carminati, acho extremamente importante a gente conversar, falar sobre isenções, o Pão Nosso de Cada Dia, dar a possibilidade do cidadão catarinense ter uma oportunidade clara e de compra, mas também me preocupa, e pegando o gancho da deputada Carminati, futuramente nós estamos na Comissão de Finanças e estamos deputados estaduais antes disso, e que a gente possa também ter uma discussão futura e não deixar morrer o tema que a deputada levantou. Hoje, os maiores índices de doenças cardíacas, os maiores índices de colesterol ruim com LDL, os maiores índices de diabetes vêm de uma alimentação não saudável. Estamos discutindo hoje alimentos que possam proporcionar um aumento descontrolado aí de 90% de toda a alimentação. Nós temos triglicerídeos. Isso é extremamente comprometedor para a saúde. Se nós não começarmos a pensar, daqui a um ano nós estaremos sentados no mesmo local discutindo isenção de medicamento. E aí nós estamos... A alimentação que a gente está hoje dando incentivo e isentando, ano que vem nós estamos fazendo o mesmo medicamento para tratar a isenção dessa alimentação que a gente hoje está dando essa oportunidade. Então, que a gente não deixe morrer esse tema, extremamente importante, porque amanhã nós estamos aí sempre correndo atrás. Só um desabafo aqui, mas que seja bem proveitoso. Muito
Muito obrigado, deputado Fernando. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir em votação. presidente. Deputado Sargento Lima, por gentileza. Então ficamos acordados então, em relação à vinda do secretário. Sim, vou fazer a conversa com ele. Na primeira, deixar passar o mês de maio, dia 31, que aí já está na... Até para nós tomar conhecimento Isso. antes dos projetos, pelo menos uns 15 dias, depois vir o secretário, senão não vamos ter condições de questioná-lo ou Questionar e fazer um indagar. melhor estudo em cima daquilo. Muito importante a 15 vinda dias dele, para muito nós. importante. É muito importante, com certeza absoluta. Senhor deputado, então não havendo mais quem queira discutir em votação o parecer e voto com as emendas acatada e rejeitada ao PL 0029.3/2019. Senhor deputado, com cópia permaneça como se encontra aprovado. Senhores deputados, projeto de lei o 055.5/2019 que tramita em regime ordinário nesta Casa, que altera o artigo 2º da Lei 10.297 de 96, que dispõe sobre o ICMS do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços, transporte interestadual, intermunicipal e comunicação e adota outras providências. É um projeto extremamente importante, senhores deputados, pois ele cria o ICMS a ser cobrado de produtos de tecnologia. Esse projeto já tramitou na Casa o ano passado, mas infelizmente ele restou arquivado porque não houve tempo da sua tramitação. Como terminou a legislatura, o governo preferiu não pedir os arquivamentos, mas mandar um outro projeto com o mesmo texto. Então, ele cobra a ICMS sobre a disponibilização de bens digitais, tais como software, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, mediante transferência eletrônica de dados e quando se caracterizem mercadorias. Antes do meu relatório, eu quero fazer alguns comentários, porque eu estudei um pouco a matéria. Eu tenho dito reiteradas vezes que Florianópolis se destaca na indústria de tecnologia da informação. E o ISS arrecadado, ele hoje é maior do que o IPTU, por causa das indústrias aqui instaladas. Há um conflito no Brasil, depois de uma decisão do Supremo, sobre a cobrança do ISS sobre esses produtos e do ICMS sobre esses produtos. São Paulo, também, que é um grande centro de tecnologia, a prefeitura cobra o ISS e o governo do estado cobra o ICMS. Então, entendem as empresas que há uma bitributação. Razão pela qual eles recolhem regularmente o ISS à prefeitura e, quanto ao ICMS, na maioria das vezes, depositam em juízo. Então, criou-se uma estabilidade jurídica em São Paulo. Qual é o objetivo do governo do estado com esse projeto? Ele institui o ICMS, mas ele não vai cobrar o ICMS. Ele vai abrir mão da cobrança do ICMS, deixa com as prefeituras municipais, mas com um compromisso de trazerem novas empresas para Santa Catarina, para gerar novos empregos aqui, e aí sim, de forma indireta, gerar quantidade de ICMS. Então, acho que é um projeto extremamente importante para Santa Catarina. Já há contatos com algumas empresas que, se instalarem, vão trazer um movimento de cerca de 5 bilhões de reais para Santa Catarina, então é algo realmente muito positivo. E eu não restei dúvidas, senhores deputados, de, ao emitir o meu relatório e voto, o fazer, que é pela aprovação da matéria, tendo em vista que é algo de extremamente importante. Evidentemente que com uma emenda modificativa que trata dos efeitos do disposto do artigo 150, inciso 3ª, linhas B e C, da Constituição Federal, que é quanto à anualidade e a quarentena. Então, quanto à anualidade e à quarentena, me sinto na obrigação de incluir o artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição Federal. Mas o meu parecer é pela aprovação e haverá discussão quanto ao projeto de lei. Deputado Milton Alves, com a palavra. Senhor presidente, eu
debati esse projeto também. Eu não tenho dúvida que ele é importantíssimo para Santa Catarina, porque ele vai, nesse momento da instabilidade e da insegurança jurídica em outros estados, principalmente São Paulo, que é um polo, é um centro tecnológico do Brasil, abre a perspectiva não só de fortalecimento da indústria de base tecnológica de Santa Catarina, mas como de atração de muitas dessas empresas que hoje estão em São Paulo, podendo migrar para Santa Catarina e, a partir daqui, então, fazer a criação dos seus softwares e por aí afora. E são investimentos bilionários, com certeza. Tudo isso está prospectado, por isso que a lei é importante. Essa é uma lei inteligente no que diz sentido, no sentido de você aumentar, né, o espectro econômico, macroeconômico do Estado, atraindo investidores e fortalecendo uma indústria de base tecnológica. Mas ela tem algo que nós devemos estar cientes, mas eu acredito que o preço que nós vamos pagar é menor do que esse benefício todo, porque ao instituir o ICMS no software de prateleira, nós estamos também tributando toda a base tecnológica que vem, por exemplo, no setor da medicina, né? Os softwares estão embutidos nisso e pagarão impostos, né? Nós vamos aumentar o preço de tudo aquilo que vem com agregado tecnológico, que nós não vamos, por mais que nós incentivamos aqui, nós não vamos atrair isso para cá, né? Então, ela vai trazer, principalmente nos equipamentos de base tecnológica que são importados de outros estados ou do exterior, a indústria catarinense ela vai pagar um imposto a mais por isso. Mas creio que esse custo é menor do que o benefício que a lei traz num momento que tem essa instabilidade jurídica no Brasil, e Santa Catarina dá um passo à frente, atraindo, então, grandes players para cá, que possam, de fato, consolidar Santa Catarina como o berço do desenvolvimento tecnológico do Brasil. Então, nesse sentido, tem o meu voto favorável também, com essa ressalva que não foi dito pelo secretário isso, né? Eu conversei com ele também sobre tudo isso. Isso ele não coloca, mas isso vai trazer também uma arrecadação maior para o Estado, com toda certeza, mas vai trazer um custo agregado para as indústrias. Pertinente observação, deputado Bill. Deputado Fernando. Presidente, me sinto muito confortável com esse voto favorável, pelo fato que estamos atravessando uma revolução tecnológica nas últimas 2 décadas, principalmente na última década, e muitas cidades do nosso estado, elas tinham um potencial econômico de uma forma. Um exemplo, Joinville, metal mecânico. Só que o metal mecânico, nos últimos tempos, ele tem diminuído. E agora, há pouco tempo, acho que 20, 30 dias atrás, foi instalado o Ágora Tech Park, trabalhando tecnologia na nossa cidade, incentivando a tecnologia na nossa cidade. Com isso, tenho certeza absoluta que os lucros, receitas de empresas, através da inteligência artificial, tem tudo a aumentar e melhorar. Então, me sinto muito tranquilo quanto a esse voto favorável, justamente por esse incentivo fazer com que o nosso estado saia na frente de muitos estados do país. Senhores deputados, não havendo mais deputado Bruno, por gentileza. Não quero, primeiro eu quero pedir vistas a esse projeto, e eu realmente fico um pouco consternado e gostaria muito de conhecer mais a fundo esse projeto, porque se nós damos um passo à frente, nós damos um passo à frente à insegurança jurídica, do meu ponto de vista, já que isso está sendo debatido ainda no STJ e não se sabe ainda, no STF, e não se sabe ainda se é ou não uma bitributação. Na minha opinião, é uma bitributação clara. Isso me lembra muito a frase do Friedman, que dizia que se algo funcione, tribute. Se deixou de funcionar, subsidie. Então, isso me lembra muito, porque a gente vai no caminho contrário aqui. A receita que a gente fez, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, serem polos de tecnologia. Nós nos tornamos polos tecnológicos, não foi porque a gente fez alguma coisa aqui. Ninguém fez nada por isso. Não foi porque o município fez algo. Não.
foi porque os empreendedores tinham um certo ambiente de liberdade e de não ter um excesso de tributação e regulamentação em cima, justamente porque, por ser um mercado novo, ainda não tínhamos colocado ainda as mãos pesadas do Estado em cima desse setor. E eles conseguiram se desenvolver. Eles se desenvolveram apesar do Estado, apesar do município, apesar da União. Agora eu fico com muito medo quando a gente começa a ir no caminho contrário. Então eu quero pedir vistas, porque quero olhar com atenção esse projeto, que é um setor, como o deputado mesmo ressaltou, hoje a arrecadação de ISS em Florianópolis, por exemplo, é maior do que o do IPTU, e a gente pode acabar dando um tiro o tiro pode acabar saindo pela culatra, como se fala. Então, tenho muito receio desse tipo de projeto. A gente está querendo trazer empresa, criando uma tributação. Me parece um pouco estranho isso. Então, eu quero pedir vistas ao projeto para poder analisar com mais atenção e poder trazer uma opinião também mais embasada para todos os meus colegas. Visto em gabinete, deputado Bruno, deputado Sargento Lima, com a palavra. Senhor presidente, até a gente estava comentando aqui, eu também vejo bitributação. Ontem nós estivemos na Expogestão em Joinville ali, e nos foi relatado, né, e eu pude observar uma coisa que isso não só eu, né, Santa Catarina inteira está vendo, nossas empresas estão montando escritórios no estado de São Paulo, quando se fala diretamente de tecnologia. Não se pode querer fazer assim, olha, Santa Catarina tem que ser excelente em tudo, né? A gente vê que é uma tendência mundial em outros países, aí, onde você tem um estado que é dedicado à tecnologia, à agricultura, até pelas suas origens, sua cultura empresarial mesmo, né? Então eu não vejo isso aí com espanto no que diz respeito à tecnologia, até porque um estado o nosso estado se destaca, por exemplo, em proteína animal e jamais, né, um estado, por exemplo, usar o exemplo do Rio de Janeiro. E quando se fala também sobre os incentivos, né? Até hoje eu escutei aqui na tribuna pelo menos umas 4 vezes usando o Rio Grande do Sul como exemplo, pelo arroz e pelo leite, que é 4,8 lá no Rio Grande do Sul. Lá. E a gente tem que ver também na guerra fiscal, deputado Obos, a situação, a saúde financeira daquele estado. E que a gente sabe que o que a gente reduz hoje, né, do que se diz de incentivos a longo prazo, isso aí pode ser uma armadilha para o próprio Estado mesmo, porque você vai acabar tendo que comportar, né, a cada 5, 10 anos, aí você tá novamente oferecendo tudo isso e está sempre na mão aí de quem tem intenção de investir em Santa Catarina, o que não é a nossa intenção. Né, é fazer algo que seja mais perene. Então, peço vistas em gabinete também, porque também enxergo a bitributação. Também vice em gabinete, deputado Sargento Lima, deputado Milton Obos. Só para complementar a informação, talvez na análise que Vossas Excelências vão fazer, seria importante isso. Eu tenho aqui em mãos uma resposta no e-mail que nós fizemos para o presidente da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, senhor Gabriel Santana Palma Santos, onde nós pedimos uma manifestação dele sobre esse tema. A resposta dele é sucinta e diz o seguinte: o projeto de lei é de interesse do setor e terá um impacto bastante positivo, especialmente no que se refere à segurança jurídica para as empresas de tecnologia que operam no estado de Santa Catarina. Até para elucidar um pouquinho mais, aqui está se tirando a figura da bitributação. O Estado está abrindo mão do ICMS para as prefeituras cobrarem o ISS. Essa é a segurança jurídica que vai atrair o potencial não só de fortalecimento da nossa indústria de base tecnológica que está aqui, mas atrair investidores para investir em Santa Catarina e, a partir daqui, produzirem, desenvolver os seus softwares. Então, essa é mais uma informação só para que vocês tenham, porque esses cuidados todos nós tivemos ao analisar isso. Se Vossa Excelência desejar, eu posso fazer a anexação do documento. Isso, eu solicitaria isso, por favor. E deputado, eu entendo o seu ponto de vista, e, na verdade, o que me preocupa é porque hoje,
pelo que me parece, uma análise superficial, que eu realmente não pude ainda me aprofundar no projeto, é que é incluído no rol de fatos geradores. Hoje em dia não está incluído, então não há, na minha opinião, nenhuma insegurança em relação a isso, já que uma vez o fato gerador do imposto não exista. Então a minha preocupação é só que a partir do momento que a gente cria um fato gerador para ele, a gente coloca ele no rol de fatos geradores, aí sim começa uma insegurança. Por isso gostaria de analisar de perto para poder ter essa manifestação minha também, da minha parte. Deputado Milton Alves. Zé Milton. Tá bom. Para encerrar a discussão. Bem rápido aqui. O próprio projeto de lei já prevê que somente só quando não estiver compreendido na competência tributária dos municípios. Mas eu gostaria até de me aprofundar um pouco mais e aproveitar que já foi pedido vista, até para ter um conhecimento e maior segurança no voto, também de me associar ao pedido de vista do deputado Bruno, hein? Vistas em gabinete, deputado Bruno, deputado Sargento Lima, deputado José Milton Schaefer. Senhores deputados, LDO. Solicito à assessoria que distribua aos senhores deputados o parecer preliminar. Senhores deputados, cumprindo o calendário aprovado nesta comissão, conforme as folhas 22 do presente parecer preliminar, hoje, dia 15, é a apresentação do parecer preliminar. Nós já deliberamos pelo diligenciamento da LDO, que é o PL 0089.4/2019, à Assembleia Legislativa, à mesa diretora, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que eles se prestem esclarecimentos sobre a LDO. E tem sido praxe, quando da edição do parecer preliminar, dar o parecer como lido, distribuído a vossas excelências, para dar prosseguimento no calendário no cronograma de tramitação. Se vossas excelências concordarem, dou por lido o parecer e continua, né? E agora, a partir de amanhã, abre-se o prazo. Amanhã, a publicação do parecer preliminar e abre-se o prazo para apresentação das emendas parlamentares até o dia 30 de maio, bem como também a devolução do diligenciamento aos poderes e órgãos constitucionalmente constituídos. Então, senhores deputados, em discussão, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer preliminar, dado como lido a vossas excelências. Deputado Fernando, Vossa Excelência tem projeto de lei. Com a palavra. Então, o projeto de lei de autoria do deputado Jerry Comper, o projeto de lei 0109.2/2019, trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS para os medicamentos de uso contínuo e estabelece outras providências. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária do dia 25 de abril e foi distribuído no dia 25 para essa comissão. Observando a matéria constante no projeto de lei, vê que está em conexo com o projeto de lei 00817/2019 e, nesse caso, diz o Rialesc, artigo 216. Parágrafo único. Se 2 ou mais projetos forem considerados análogos ou conexos durante a tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, este requererá a tramitação conjunta das matérias ao primeiro secretário, adotado o estágio de tramitação da matéria mais antiga e encaminhado ao relator desta.
Os dois projetos tratam de isenção de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação ICMS em hipóteses específicas, incluindo medicamentos. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pelo apensamento do projeto de Lei 0109.2/2019 e número 0081.7/2019, Sala das Comissões, Fernando Crane, deputado estadual. Então, dizendo que, deputado Gerri, que estaríamos fazendo uma junção de projetos. Senhores deputados, o parecer do deputado Fernando é pelo apensamento do projeto de lei 0109.2/2019, de autoria do deputado Gerri Comper, ao projeto de lei 0081.7/2019. Em discussão. Não havendo quem queira. O deputado Gerri com a palavra. Senhor presidente, cumprimentar nosso presidente e demais deputadas. É um projeto importante porque a gente trata de saúde pública, né? Então é um medicamento, são esses medicamentos contínuos, são medicamentos que é do uso do dia a dia, pessoas que não têm como parar esse tratamento. É um projeto que já tinha do governo, então como o deputado Excelência relatou, o pensamento dos dois PL, eu vejo a importância. A gente está tratando de saúde pública, a gente está tratando das pessoas. Então, isso é o mais importante. Não tem como nós tirarmos um medicamento, deputado Fernando, que a pessoa usa todo dia. Imagina, é contínuo. Então, eu agradeço a relatoria do nobre deputado e entendo a importância que tem esse projeto junto com o projeto do governo do Estado. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, após a fala do deputado Gerri, encerra a discussão e coloco em votação o parecer do deputado Fernando. Senhores deputados, com cópia permanente como se encontra, aprovado. Senhores deputados, não há mais projetos. Senhor, só um instantinho, até o público levantou. Não há mais projetos pautados. Não há mais projetos pautados. Mas nós temos ainda 2 projetos que estão em vista, senhores deputados. Nós temos o projeto de lei, o 0065.7/2019, que autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo de Reaparelhamento da Justiça de origem do Governo do Estado, em que é relator o deputado Milton Obos, que emitiu parecer e voto que é pela aprovação. No entanto, há vistas por parte do deputado Bruno. Deputado Bruno, como se manifesta Vossa Excelência? Não, eu estou de acordo com o voto do parecerista e não me manifesto. Devolvo sem manifestação. Faz a devolução sem manifestação. Coloco, então, em discussão parecer e voto do deputado Milton Alves, que é pela aprovação do PL 0065.7/2019. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado. Ainda o projeto de lei número 0027.1/2019, em que é autor o deputado Fernando Kreling, que altera a lei 14.954 de 2019, que dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências. O relator é o deputado Gerri. Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que foi pela aprovação da matéria. Com a emenda substitutiva global de folhas 9 e 10 aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, houve solicitação de vice-deputado Bruno Souza, como manifesta Vossa Excelência. Eu peço dilatação do prazo. Eu tenho... Até porque, na verdade, deputado Fernando, no começo do ano, também, esse problema realmente que o deputado está abordando é um problema seríssimo e, inclusive, organizações criminosas vindo de São Paulo após justamente esse mesmo tipo de coibição dos atos fraudulentos, enfim, que aconteciam em São Paulo. Muitos vieram, inclusive, para Santa Catarina. Então, os postos realmente eles estão tentando se mobilizar e estiveram, inclusive, na Fazenda também. Estiveram no meu gabinete, estiveram na Fazenda. E a própria Secretaria da Fazenda propôs um projeto que, se eu não me engano, já saiu, inclusive, da Casa Civil, que é justamente na mesma linha. Ele é até um pouco mais abrangente do que o vosso projeto e justamente
tem esse mesmo intuito. E na minha opinião, não é a comissão apropriada para isso, mas na minha opinião, na época, eu não propus algo assim, porque tem um vício de iniciativa ali. Então a secretaria acabou acatando a sugestão dos postos e está enviando esse projeto, que já deve ter, se não chegou a casa, deve estar chegando nos próximos dias. Talvez seria interessante apenas aguardar a chegada deste projeto. Eu ainda não pude fazer um parecer sobre o seu projeto, mas apenas para ver, para o senhor ter conhecimento do projeto, até mesmo para ver se o senhor tem essa vontade de fazer algo, Como manifesta pensar, se juntar. Eu peço uma dilatação de prazo, na minha como se opinião. manifesta o autor da matéria. Só, deputado Bruno, entendo perfeitamente. Uma das coisas que eu ainda não conseguia ser vidente, infelizmente, eu gostaria muito de ser vidente, que o projeto viria do governo do Estado, ainda não aportou nessa casa, então ninguém consegue adivinhar o futuro. Então, dando continuidade, não entendo como vício, a gente estudou bem a matéria, não entende como vício, mas a prerrogativa do deputado, o deputado tem a prerrogativa de ser favorável ao contrário, está em suas mãos. Você gostaria de mais um prazo para fazer essa avaliação? Na verdade, eu tenho essa prerrogativa, não é que eu gostaria, eu tenho. Então eu vou usar a minha prerrogativa. E na verdade, não precisa ser evidente, dá para consultar apenas o PROC-Legis e o sistema de tramitação, que está em tramitação. Mas enfim, agradeço o prazo. Só gostaria de deixar claro também que jamais eu tirei a sua prerrogativa e eu também tenho a minha prerrogativa de apresentar projetos. Senhor presidente. Senhores deputados, vou passar a palavra ao deputado Milton, mas antes eu quero, deputado Bruno, não cabe a esta comissão tratar da constitucionalidade do projeto. A Comissão de Constituição e Justiça se manifestou. Se ela se manifestou favorável, nós temos que... Sim, não estou questionando a constitucionalidade, apenas dei uma opinião... Vossa Excelência disse que esperar, porque esse projeto possivelmente pode não ser constitucional, eu não tive tempo o vício de origem. Não foi isso que eu falei. Então, senhores deputados, se foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, dá-se como constitucional. Não cabe a esta comissão examinar. Cabe a esta comissão examinar o mérito da questão, como também a Comissão de Economia, onde terá tramitação naquela comissão. E deputado, eu deixei isso bem claro na minha explanação. Falei que não é a comissão adequada, não estou nem analisando isso, mas apenas disse que não o propus por conta disso. Se buscar na taquigrafia, que não tem hoje, mas na gravação, vai encontrar justamente essa minha fala. Deputado Milton Alves. Senhor presidente, só entendendo as prerrogativas de cada deputado, mas eu participei bastante desse debate aqui no ano passado. Eu acho, deputado Bruno, com todo o respeito, que nós não podemos nos furtar a apresentar os projetos de lei que o Estado, para melhorar o nosso Estado. E o Estado tem que entender que os poderes, eles são distintos, mas um depende do outro e um precisa do outro. E quando um projeto bom como esse, necessário, que está impedindo que o Inmetro possa fazer a devida fiscalização, a autuação, que os bandidos estão aí vindo e tirando dinheiro do nosso cidadão catarinense. Se o governo tem a boa vontade, ele acata esse projeto, ele manda alguma coisa até para acrescentar e aproveita o projeto. Não existe vício de origem quando existe uma necessidade do Estado e a omissão do governo em não fazê-lo. Então, o governo tem que ter essa disposição de entender que isso aqui é uma casa de leis e uma casa que deve ser respeitada. Que aquilo que é bom, mesmo que possa ter um vício de origem, ele deve acatar para o bem de Santa Catarina, que é esse caso. Né? Se quer aprimorar o projeto, dê a sugestão e aprimore, que esse é o ponto do debate. Não precisa fazer um projeto novo. Respeite o parlamentar. Nós estamos aqui para quê? Se não é para legislar, para fiscalizar, para cumprir a nossa missão. Então, esse projeto tramita nessa casa desde o ano passado, acabou sendo arquivado no final da legislatura. Ele aconteceu por uma demanda dos órgãos de fiscalização do Estado, que vieram procurar a Assembleia para que materializasse isso em forma de lei. Né? Eu já parabenizei o deputado Fernando, que propôs o desarquivamento disso.
E eu acho que isso é muito importante para Santa Catarina. Eu acho que esse debate é importante nós fazermos aqui, deputado, porque daqui a pouco o cidadão catarinense vai entender que não precisa mais de deputado em Santa Catarina, que tudo se resolve pela caneta do governo. E as coisas não funcionam assim. Então, eu acredito que um projeto como esse não é por estar o governo tentando fazer um outro que nós devemos pará-lo aqui nessa casa, com todo o respeito ao vosso ponto de vista. Senhores deputados, continua com o vice-deputado Bruno Souza, vamos deliberar na semana que vem. Não havendo mais nada a discutir nem a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para a próxima semana. Muito obrigado.